Shalom, shalom, irmãos, tudo bem? Meu nome é Raul Vitorino, estamos iniciando o segundo programa, Teorias do Mundo. Estamos tentando colocar o programa no ar. Estava dando uns picos de energia essa semana aqui, meio que deu uma desconfigurada aqui na minha questão do meu computador, mas peço perdão a demora, mas estamos aqui iniciando, mais uma vez, em nome do nosso Messias, para ver notícias que acontecem no Brasil e no mundo e trazer trazer para o âmbito da Torá, daquilo que de fato vai mudar a nossa vida. E hoje eu tenho a honra de receber novamente nosso Moré Fábio Pires. Moré Fábio Pires, um prazer tê-lo aqui mais uma vez, Moré. Shalom, shalom. Shalom, meus queridos Erev Tov, que o Eterno abençoe a todos vocês. Mais um prazer estar aqui no programa Ralph Vitorino, dentro do programa Teorias do Mundo, né? O programa número 2, tivemos aqui semana passada, e espero que seja um ótimo programa, onde a gente vai analisar alguns fatos do mundo, né, algumas questões aí políticas, geopolíticas, alguns assuntos de crise no nosso país, segundo a ótica da Torá também. Isso para nós é muito importante. Eu agradeço mais uma vez por estar aqui com vocês. Muito obrigado, Moré. E agora nós temos a oportunidade de receber aqui também o nosso irmão, que é cooperador lá na CISI, tem uma história muito bonita na Techuvá. Ele ficou à frente de uma grande igreja, cristã tradicional durante 20 anos como pastor, e hoje está lá na CISI. Inclusive, daqui a um tempo você vai ver aqui no canal contando a história dele, como ele chegou nesse processo, como foi abrir mão de toda uma história para entrar na Techuvá, se dedicar de fato a Torá que o Yeshua veio trazer para nós. E aqui nós estamos recebendo ele, nosso irmão Rodrigo. Shalom, shalom, irmão Rodrigo. Bom tê-lo aqui conosco. Amém. Shalom, shalom, irmão Ralph Vitorino. Shalom, querido Moré Fábio Pires. E um shalom também para todos os queridos irmãos que vão estar assistindo posteriormente e que já estão assistindo, prestigiando esse trabalho. É um prazer, uma honra, uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Ô irmão Rodrigo, já aproveitando, deixa seu canal dessa vez, por favor. Conta um pouquinho, brevemente da sua trajetória na Techuvá para as pessoas se conhecerem, o senhor, e a gente já inicia. Sim, sim. Eu agradeço por essa oportunidade, com humildade e muita alegria, muita responsabilidade. Eu tenho uma página pelo Facebook intitulada Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai, e também um canal no YouTube que, com a ajuda do Eterno, a graça do Eterno, a gente tem trabalhado e tem colocado muitos ensinamentos bons para levar as pessoas ao conhecimento da verdade, também intitulado Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai. E eu agradeço muito ao Eterno por ter cruzado meu caminho com a verdade e ter me esclarecido vários pontos importantes que, como um leitor, estudante das Escrituras e uma pessoa devotada a obedecer ao Eterno de acordo com a vontade dele, me foi apresentado. Então, meu processo de Techuvá começou aí no ano de 2019, e desde lá até nos dias de hoje nós temos nos esforçado para aprender, acima de tudo, viver, aplicar isso no viver e também ensinar um pouco do que a gente tem aprendido para outras pessoas. Muito obrigado, irmão. Prazer tê-lo aqui conosco e contar com o irmão assim nas trincheiras desse caminho nosso, Techuvá, muita luta, muita alegria. Todos nós tentando tirar as rebarbas do aquele homem antigo e nos vestindo da roupa que o Messias vestiu, que é a palavra, né? É muito bom, viu, tê-lo conosco. E todos vocês que estão aí, que temos esses dois gigantes aqui para estar conosco hoje. E não deixe de curtir, compartilhar, comentar. Deixe suas perguntas, faça seus comentários em cima dos comentários que os irmãos vão fazer aqui. Hoje tem várias notícias, vamos falar de bebê reborn, vamos falar de tigrinho, vamos falar do pastor Merim, vamos falar de um dado até triste, né, que as pessoas não sabem, jovens de 15 anos não sabem diferenciar a opinião de fato, e isso acaba complicando até para a nossa questão de Techuvá. Como é que esses jovens vão fazer Techuvá se eles não sabem diferenciar o que vai estar na Torá, o que é opinião, enfim.
mas hoje nós vamos ter todos esses dois irmãos aqui, nosso Moré Fábio, o irmão Rodrigo, para tá comentando, abrilhantando e trazendo o que a Torá fala desses assuntos, tá bom? Para vocês ver o que está acontecendo e aplicar na vida de vocês, tá bom, meus irmãos? Muito bom tá aqui com eles mais uma vez. E agora nós vamos falar sobre o quê? Antes de mais nada, todos os canais e as redes sociais dos nossos irmãos estão na descrição, também está no chat, tá? Convido você também que está conhecendo nosso trabalho pela primeira vez a conhecer o trabalho da nossa comunidade, a comunidade israelita Semente de Israel. É o primeiro link fixado. Nós vamos deixar o contato agora somente do WhatsApp, eu acho mais fácil de acabar, mais fácil de lidar, então você entra lá. Quero fazer parte de uma comunidade, não quero mais ficar sozinho nesse caminho do Techuvá, é muito ruim, sinto solitário e tudo mais. Venha fazer parte da nossa comunidade. Também conheço também o Centro de Estudo Deir Zahar, se você quiser também aprender também, fazer uma Techuvá de fato, né, séria. Conheço também o Centro de Estudo Deir Zahar, também está aqui na descrição, com o Moré Fábio aqui, ele vai dar todo o suporte para vocês. E conheço a livraria do Moré Fábio também. Aqui na descrição você entra no canal do Moré Fábio, lá tem um link da livraria. Hoje não deu tempo de colocar o link da livraria, mas ele tem vários livros lá para mostrar para vocês. E durante essa transmissão nós vamos apresentar ontem até no Shabbat, lá na CISI. Se você não conhece ainda, se você nunca conheceu nossa transmissão de Shabbat, tá aqui, caiu de paraquedas aqui. A gente sabe que nunca cai de paraquedas, né? Tudo permissão do Criador. Você vai na descrição ou então no link fixado no chat, tá? Coloca YouTube da CISI, ou seja, Semente de Israel, @Semente de Israel, e lá você vê a nossa transmissão. E lá, durante a exposição do Moré Fábio, que é a parte de exortação, onde ele falou na segunda parte sobre Lashon Hará, falou sobre falso testemunho, piadas, enfim, gritaria. E nesse momento de exposição, de exortação, ele trouxe alguns livros muito interessantes que eu até vou falar com ele novamente para mostrar que é muito bom de conhecer, viu? Enfim, mais uma vez conheço o trabalho do irmão Rodrigo Silva no YouTube dele. É muito importante que a gente possa potencializar o trabalho de todos os irmãos que estão se dedicando, pessoas sérias principalmente, tá? Pessoas que são agregadoras. Todas as vezes que você vê eu indicando alguém aqui é porque eu vi o trabalho e vi que são pessoas que têm temor, são pessoas que são agregadoras para o reino, sabe? Não são pessoas que causam dissensão, não são pessoas que vão querer querer ter dominância sobre sua vida, né? Sua vida espiritual principalmente. Nosso rei somente é aquele que nos prostramos, que devemos autoridade suprema, vamos falar assim, sabe? É Yeshua, nosso Messias, o rei de Israel, o sumo sacerdote, enfim, viu? Esse trabalho nós fazemos em nome dele, inclusive, tá? Tudo por ele. Ele nos trouxe a oportunidade de conhecer o que é pecado e o que não é, tá bom? E agora já vamos iniciar com a primeira notícia. Meus irmãos, recentemente eu tive, infelizmente, o desprazer, e na verdade eu descobri que tem muito tempo isso, sabe? Eu acho que tem mais de 8 anos essa história de bebê reborn. É uns bebês ultra realistas, feitos de silicone, enfim, o pessoal, quando você vê, você nem acredita que não é um ser humano, né? E tem muitos pessoas adultas fazendo desses bonecos como se fossem filhos, batizando, entre aspas, levando até para o SUS. O governo, inclusive, está tendo um problema muito grande. Esse dia eu vi uma mulher que estava lá na fila, sua filha passando mal, e nesse processo todo, ela acabou tendo que esperar um adulto com a boneca lá na frente para ser atendida pelo médico quando o dela estava passando mal. Vou começar pelo Moré Fábio. Moré Fábio, quais são as implicações dentro da Torá? Que mandamentos esse adulto está transgredindo quando coloca afetividade, quando dá essa importância a uma boneca, Moré Fábio? Tá mudo, viu, Moré Fábio? Agora sim, desculpa. Mais uma vez, shalom aos irmãos. Nós estamos aqui trabalhando alguns assuntos que são importantes. E eu vou colocar aqui com profunda vergonha que a gente fala sobre isso, né? Porque
eu quero colocar dois aspectos aqui para os irmãos. Primeiro, porque eu acho que isso está sendo, na verdade, uma maneira, inclusive, de nós desviarmos certos assuntos políticos internos e externos que estão acontecendo ao nosso redor. Tá? Em segundo lugar, colocar também que isso, de uma certa forma, é uma realidade, mas talvez estejam dando mais atenção do que o devido. O ponto que nós colocamos dentro da Torá, meus queridos, é de que existe uma questão de avodazará, uma questão de idolatria neste meio. Tá? Por quê? Porque nós não estamos tratando de um ser humano, nós estamos tratando de um boneco. Lembrando que a Torá, ela proíbe que se faça imagens de pessoas, tá? Mesmo dentro de registros e mesmo dentro de imagens como nós temos a semelhança, né, humana, aí sejam confeccionados, por exemplo, com esta finalidade. Tá? Uma finalidade espúria, na verdade, e que faz com que as pessoas tenham a impressão de que elas estejam lidando mesmo com um ser humano. Ora, se a gente chega no nível de uma pessoa de levar um boneco para ser tratado no hospital, irmãos, é porque nós chegamos a um nível de patologia. Patologia significa doença, tá? É uma coisa, muitas pessoas analisando, nós temos aí alguns pastores fazendo algumas análises interessantes, inclusive o pastor que eu respeito muito, que é o pastor Rodrigo Mocelin, por exemplo, todos eles fazendo análises com relação a isso, né? O próprio Daniel Lopes falando sobre isso, outros canais fazendo e falando sobre essa questão. Não sei se os irmãos dos judaísmo messiânicos estão fazendo essas análises, tá? Mas o que a gente pode falar, isso chega, né, até nós para falarmos alguma coisa, para discorrer sobre isso, é de que isso puramente é uma questão de avodazará, é uma questão de idolatria. Então, se você tem um objeto que substitui um ser humano, das duas uma, né? Isso é uma doença, na verdade, né, espiritual, e que afeta literalmente a questão psicológica, e também é um sinal dos tempos, porque vide toda a tendência do mundo ocidental em não querer constituir mais famílias. A gente vai aplicar, puxa vida, se a gente fosse falar aqui, a gente ia falar muita coisa com relação ao feminismo, com relação ao novo formato de família que a nova ordem mundial está nos colocando. As pessoas, elas não querem formar núcleos familiares. Leia-se, não querem mais casar, não querem mais ter uma estabilidade com um cônjuge, não querem mais ter filhos. Isso é grave? Não é, isso já passou do nível de gravidade, irmãos. Isso é uma coisa, assim, escandalosa. Então, para as pessoas aceitarem isso, então, uma central médica, por exemplo, seja do governo, seja particular, aceitaram algo nesse sentido, também existe o outro lado daqueles que aceitam uma situação dessa, é porque a situação realmente está muito complicada. Então, você personificar uma criança, hoje eu escutei que já há um casal disputando, eles se divorciaram, e disputando a guarda desse boneco. Tá? E aqui eu deixo também, inclusive, um alerta às pessoas que fazem isso, porque eles também fomentam, tá, irmãos? Quem faz esses bonecos, desculpa que eu vou comentar, a gente tem a liberdade de falar, né? Essa liberdade ainda nos é garantida por Constituição. A culpa também é de quem faz esses bonecos e fica fomentando através da mídia, das redes sociais, porque vira e mexe quando você de repente está falando sobre esse assunto, né? Os motores de busca aí, que a gente chama, eles ouvem aquilo que a gente fala, e aí você vai fazer uma busca, vai consultar um site, por exemplo, alguma informação, e aparece justamente aquele produto que você ou falou, ou fez uma pesquisa, aí aparece esses chamados aí bebês reborn, né, que no inglês significa renascidos. Será que não tem alguma coisa oculta nesse meio também? Significa renascidos, né, Moré? Isso que é incrível, Isso né? é grave, tá, irmãos? Só que talvez um parente seu, um familiar, pode achar isso a coisa mais linda do mundo. Não é? E não é. Isso é sinal dos tempos. Então, para aquele. Agora, vamos já terminando, tá? Para aquele que é são mentalmente falando, a gente está falando de questão de sanidade mental, tá, irmãos? Para aquele que é são, especificamente falando, e vê essa questão, observe que realmente existe um problema seríssimo na sociedade. E não é só aqui no Brasil, tá, irmãos?
Isso está ocorrendo em vários países do mundo. Tá? Uma criança ter uma bonequinha, uma menina ter uma bonequinha, é completamente de um adulto ou de uma família que hoje se nega a ter filhos para continuar a sua vida de projetos profissionais, né? Em detrimento de ter um filho real para ter um boneco. E fazer com que esse boneco, por exemplo, seja visto como algo, né, de carne e osso. Irmãos, nós estamos vendo um problema seríssimo na sociedade. Então, se você realmente tem alguém na sua família, agora a gente faz um alerta, tem alguém na sua família que tem algo nesse sentido, o que é simpatizante dessa ideia, converse com essa pessoa, verifique com a pessoa se isso realmente é normal. Porque isso, outra vez, é caso de patologia. E é uma doença espiritual, irmãos. Isso também é uma questão de nova ordem mundial, tá? É fazer com que retire da nossa mente a questão de ter filhos pela ordem natural e os substitua ou por animais. Eu posso falar tranquilamente, eu tenho 5 gatos aqui em casa, mas eu não trato os meus gatos como se fossem seres humanos, irmãos. O que é isso? É um absurdo. Ou que se tenha bonecos, como no caso dos bebês aí, tratando-os como se fossem humanos, levando a médico, fazendo consultas, né? Fazendo aí as mulheres fazendo chá de bebê, por exemplo, há mulheres que fazem que simulam partos com esses bonecos reborn. A situação é grave também para a sociedade, infelizmente. Trazendo o irmão Rodrigo também, irmão Rodrigo, você pode citar alguns mandamentos que, além do Avodazará, que acaba sendo transgredido? Ou fica em cima demais da questão da idolatria? Qual o mal dessa questão da idolatria? Para as pessoas saberem como isso é ruim? Moré Fábio já fez uma exposição muito boa e que não é necessário acrescentar em relação à questão do Avodazará. Tudo aquilo que se fabrica e presta atenção, devoção e que faz com que a pessoa tenha uma alta devoção para aquilo, automaticamente isso se constitui em um Avodazará. Para quem não sabe, significa idolatria. Mas, respondendo de uma maneira assim breve, porém satisfatória, a essa pergunta do nosso irmão Ralph, quais mandamentos da palavra do Eterno dentro da Torá, a gente vê que uma situação dessas aí, conforme está acontecendo na modernidade, ela pode estar ferindo. Qual mandamento, ordem da parte do Eterno, pode-se estar ferindo com uma situação dessa que agora na modernidade tem provocado todo esse reboliço. Em primeiro lugar, eu pontuo aquilo que está escrito em Bereshit, em Gênesis, no capítulo 1, versículo 28, que foi uma ordem dada pelo Eterno para o primeiro casal, Adão e Havá, Adão e Eva, que ali no jardim do Éden tinha a incumbência de dar continuidade na humanidade, que daria sequência e proliferaria o mundo através deles. O Eterno disse para eles ali no capítulo 1, primeiro capítulo, versículo 28, ele disse: crescei, multiplicai e povoai a terra. Então é uma ordem direta dada pelo Eterno àquele casal. E quando o Eterno estava dizendo isso, era um mandamento, né? Era uma ordem da parte do Eterno, que eles viessem a procriar de uma maneira natural, de uma maneira biológica, de uma maneira real, e que, através dessa procriação, viesse, então, a expansão da humanidade. Logicamente que o Eterno não criou esse sistema de substituição de um ser biológico, feito à imagem e semelhança do próprio Eterno, com todos os componentes de DNA, biologicamente falando, de um ser humano, para ser recriado dessa forma, vamos dizer assim, em um canto qualquer, né? Em uma fábrica qualquer,
e viesse a substituir a família. De maneira nenhuma o Eterno tinha isso em mente, tem isso em mente e aprova algo dessa natureza. Então, a criação disso, ela é muito nociva. Conforme o Moré Fábio já falou, e eu volto a pontuar as palavras dele, quem criou tem uma responsabilidade muito grande, e esta responsabilidade, ela é muito ruim, ela é nociva. Por quê? Porque a gente vê o comércio, né? A gente vê um desejo comercial por detrás disso também. Então, queridos, em primeiro lugar, eu pontuo isso, além daquilo que já foi falado pelo Moré Fábio Pires, e eu reitero, a questão da idolatria. Não se pode, de forma nenhuma, criar nenhum tipo de coisa assim para prestar a devoção absoluta conforme a criação desses bonecos, dessas bonecas. Segundo eu pontuo aqui, a ordem do Eterno, de o homem, Adão, e a mulher, Eva, ter a incumbência de procriar. Então, a não procriação, a substituição da procriação normal por uma, vamos dizer assim, uma criação antinatural, ela é completamente contra a vontade do Eterno, que já dotou o ser humano de capacidade biológica para a reprodução mediante o ato sexual, aonde se dá a procriação da humanidade. Sempre foi assim, assim é e sempre será. Em terceiro lugar, eu pontuo aqui também um mandamento que já estava na Torá, mas que foi, vamos dizer assim, vestido com uma roupagem mais assim viçosa por Yeshua, quando ele disse assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o próximo como a ti mesmo. Como que eu enxergo que essa situação aí, essa criação, esse episódio que está acontecendo, esse fato que está acontecendo aí, transgride esses mandamentos? Por quê? Em primeiro lugar, se a pessoa realmente ama a Deus sobre todas as coisas, ela não vai evitar ter filho. Ela não vai evitar o casamento. Ela não vai criar uma situação dessa. Ela não vai comprar um boneco desse para colocar a sua, vamos dizer assim, a sua alegria, como se fosse um filho, em uma coisa criada pelas mãos do homem. Então, na minha ótica, na minha forma de enxergar, quem ama a Deus sobre todas as coisas, não entra por este caminho. Não vai transgredir este mandamento, porque o casamento, procriação, constituição de família, é mandamento do Eterno. É mandamento da parte do Eterno, é mandamento da Torá. Então, a partir do momento que eu evito isso, eu não estou amando a Deus e a sua palavra da forma necessária. Em relação a amar o próximo como a si mesmo, a gente vê comércio por detrás disso. A gente vê, conforme disse, já foi dito aqui pelo Moré Fábio, o dedo, né, de uma organização da nova ordem mundial por detrás disso também. Então, o fato de se criar isso mostra muito bem que o ser humano não está tendo aquela compatibilidade um para com o outro. Então, amar ao próximo como a si mesmo, que é também um mandamento, implica em a afetividade, implica em união matrimonial, implica em procriação da humanidade de acordo com a vontade do Eterno e de acordo com a ordem natural das coisas, né? A forma natural de procriação conforme criação do Eterno. Então, é lamentável tudo isso que está acontecendo e nós temos a plena certeza que se isso continuar, o índice de problemas judiciais será enorme
E o índice de problemas psicológicos na vida de pessoas envolvidas com esse tipo de coisa aí também será grande. Vale ressaltar, até aproveitando essa questão que o Moré trouxe, tanto o nosso irmão Rodrigo como o Moré Fábio, é que tem muitas pessoas que estão substituindo desde animais até agora essa novidade aí do bebê reborn e por filhos, como os irmãos relataram, e não querem saber mais de ter criança, não querem saber mais de ter relacionamento. E isso é terrível. A taxa de natalidade tende a virar em 2030. E como vai ficar a questão dos aposentados? Como é que vão poder honrar os pais, sabe? Honrar os pais na questão da velhice e tudo mais. Agora os pais também, os adultos, né? Pessoas que estão chegando aos 30, 40 anos, não querem saber de casar, não querem saber de responsabilidade. Tem um monte de gente que não tem responsabilidade alguma, mesmo na Techuvá, infelizmente. É extremamente complicado, Maria Fábio. Essa questão da natalidade, a questão de... Como é que você vê essa questão aí, tá? Excelente. Já tem um fato que vi hoje, inclusive, hoje pela manhã, porque a gente estava analisando essa questão, o Brasil diminuiu a questão do crescimento populacional, o menor crescimento é 2024/2025, o menor crescimento desde 1976. Tá? Então, o Brasil já está apresentando taxas de decréscimo do nível populacional. O Rodrigo colocou, eu concordo plenamente, tá? Perfeito, excelente a análise que ele fez, porque a gente vai também entrar, irmãos, numa questão que fere diretamente o mandamento. As pessoas agindo assim, de uma maneira artificial, porque isso é artificialidade, tá? Da vida. São conceitos que foram criados pelo homem. Tudo isso, irmãos, são conceitos criados, gerados para afastar a criação, né? O ser criado do seu criador. Fato. Mas, Moré Fábio, isso é uma questão tão pequena, é apenas um boneco que as pessoas estão tendo uma predileção. Não é isso. A questão é que as pessoas estão substituindo, outra vez, seres de carne e osso, substituindo o mandamento. Ora, se nós resgatarmos, o que tem sido o movimento de emancipação da mulher nos últimos 40, 45 anos, quando as mulheres, eu estou dizendo que não estou generalizando, a gente nunca generaliza no nosso discurso, tá? Para as irmãs também não se escandalizarem, com todo respeito às irmãs que têm aí 2, 3 filhos, ou aquelas que estão recuperando, porque estão se voltando para a Teshuvá, é mitzvah ter filhos e também confiar no Eterno é mandamento. Então, a partir do momento que a gente faz essa substituição pelos chamados aí bebês reborn, que é uma condição artificial da sociedade, é um ponto só, irmãos. É um tentáculo desse grande polvo que está cegando as pessoas. E às vezes você está caindo nisso. Agora eu pergunto, e os nossos irmãos do meio judaico-messiânico, o que será que eles estão achando? Será que eles estão, eu sempre entro nessa tecla, eu sempre vou entrar, será que nós temos pessoas que estão sendo alertadas para essa questão? Será que no judaísmo messiânico não há pessoas também, Rodrigo e Ralph, que estão aderindo sorrateiramente a essa questão? É mais cômodo, não é? Não ter filhos, não gastar com filhos, é mais cômodo ter um bom salário, às vezes ganhar lá, sei lá, $3.000, $6.000, com todos os investimentos que eu tive, poder fazer as minhas viagens para fora, poder fazer um investimento num apartamento melhor, num carro melhor. Olha como o brasileiro gosta tanto de carro. Tudo está interconectado. O que nós queremos dizer é, você pode ter, nos entendam corretamente, irmãos, por favor, você pode ter uma vida tranquila, do modo que você quer. Você pode usufruir daquilo, a gente vai falar já da questão das apostas, você pode usufruir bem dos seus bens materiais, só que você não pode descumprir o mandamento, que é o primeiro, ter filhos. E olha que é proibido o controle de natalidade, hein, irmãos? Cuidado, hein? Isso a gente não está entrando nem na questão do controle de natalidade. O Rodrigo só deu a pincelada, jogou a ponte, eu vou entrar nessa ponte que ele colocou. É proibido pela Torá ter controle de natalidade. Nós não sabemos disso, irmãos e irmãs? Aí o ponto pior ainda, substituir. Então, já que eu faço o controle de natalidade que é errado, eu vou substituir
o meu suposto filho por uma criança onde eu vou ter uma predileção só, eu vou só curtir essa criança vai ficar aí por anos e anos intacta, não vai crescer, não vai me dar gastos, não é? Eu vou ter um carinho por ela, tudo uma questão fictícia. E isso também porque nós não estamos nem entrando na questão do transhumanismo, hein? Bebês robôs. Esse é um passo, irmãos, para crianças robôs, tá? Assistam um filme AI, Inteligência Artificial, lá do Steven Spielberg, de 2003. Vejam aquele filme, o que é aquele filme? O filme fez um baita de um sucesso. Ninguém ouviu falar no termo inteligência artificial. Estou fazendo a ponte lá para aquela obra cinematográfica do Spielberg, autor judeu, todo mundo conhece o Steven Spielberg. Essa pode ser uma ponte perigosíssima para crianças robôs, tá? Aí, irmãos, nós vamos ver a situação ficar tenebrosa. E isso pode, inclusive, seduzir a milhões de pessoas, inclusive religiosos, que se você não tiver a tua fé centrada no eterno, você vai cair numa cilada dessas, descumprindo o mandamento. E aí, sabe-se lá o que vai acontecer com a vida da pessoa, o que será, né, da guiolá, da redenção, da salvação de uma pessoa dessas. Alguns comentários aqui, a irmã Ana comentou, em algum lugar no pronto-socorro de Santa Catarina, uma mãe levou o filho para o pronto-socorro, né, de fato, porque disse ela que estava com febre. Ela falou assim, parece que eu estou vivendo no hospício. O Igor comentou, pais gastando rio de dinheiro para fazer aniversário de pet. É complicado tudo isso que está acontecendo, viu? Extremamente complicado. O Arlindo Olímpio, são prisões espirituais por conta do pecado que estão praticando. O boneco é um sintoma, não causa. Se retira o boneco, vai ser outra coisa. A causa é o pecado, legalidade. Perfeito, irmão Arlindo, bem-vindo, viu? Bem-vindo, irmã Tique também está aqui. Shalom para vocês. Algum comentário a mais, meus irmãos? Ou a gente pode passar para o próximo tema? Da minha parte, tranquilo. Irmão Rodrigo? Sim, Ralph, sim, tranquilo. Perfeito. Tranquilo. E já vou agradecer a todos vocês que estão assistindo, pedir vocês para compartilhar, comentar, curtir, para o algoritmo impulsionar ainda mais nossa live. Hoje é uma live muito especial, estamos aqui com nossos irmãos. Vocês vão acompanhar todo domingo às 20h30. É uma live que sempre vai ter convidados especiais para falar de assuntos que acontecem no mundo e trazer à luz a Torá. Hoje vamos falar de tigrinho ainda, vamos falar da questão do fato ou opinião, que é a questão de muitas crianças de 15 anos não estão sabendo diferenciar o que é um fato e o que é uma opinião. E vamos falar ainda do pastor Mirim, tem muito assunto hoje para conversar, tá? Já peço para você continuar aqui e mandar essa live para várias pessoas. E agora nós vamos falar sobre a questão do tigrinho. Um assunto que está trazendo cada vez mais sofrimento para muitas famílias, né? Falta de alimentos. A gente percebeu que no último tem uma notícia triste que acho que já se gastou 6 bilhões, sabe? Dinheiro que saiu do Bolsa Família e foi para a questão de jogo de aposta, ou seja, as pessoas que estão em vulnerabilidade, por isso que conseguem a questão do Bolsa Família, pegam esse dinheiro e ao invés de gastar com alimentação, eles estão gastando com o quê? Com tigrinho, tentando apostar. Moré Fábio? É Moré Fábio agora? Acho que o Moré Fábio mesmo, né, Moré? Quando se gasta dinheiro com jogo de aposta, não, eu acho que é o irmão Rodrigo. Irmão Rodrigo, quando se gasta dinheiro com jogo de aposta, mesmo mesmo se não sendo vício, ou também já considerando vício, quais são as implicações que as pessoas têm no âmbito espiritual, meu irmão? Que tipo de mandamento essas pessoas estão descumprindo? Olha, olhando para a Bíblia Sagrada, nós vemos o Eterno mostrar, falar, ensinar para a criação dele, para a criatura dele, como que nós deveríamos viver e como que nós deveríamos utilizar os recursos. Por exemplo, quando ele criou Adão e, consequentemente, veio também, né, a criação da mulher,
nós vemos que o Eterno ensinou para eles a trabalhar, ensinou para eles a plantar, cultivar, ensinou para eles a viver do suor do seu rosto. Mais adiante, lá no livro do profeta Isaías, né, no capítulo 55, o Eterno comenta algo muito importante ali, né, nas palavras, através das palavras de Isaías. Por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão, nem o produto do vosso trabalho naquilo que não edifica? Então, queridos, eu, na minha ótica, na minha forma de enxergar nessa situação, é entrar para dentro de uma prisão, né? E enveredar-se pelo caminho dos jogos de azar é entrar para uma prisão, é entrar para um labirinto da onde a pessoa não vai ter condição de sair com facilidade. Eu tenho conhecimento de casos aqui onde moro e também no meu ciclo de amizade, pessoas muito próximas com as quais eu convivo, que se endividou de uma tal forma com isso, que perdeu casa, perdeu carro, teve que fazer empréstimo em banco alto para poder pagar coisas dessa natureza. Então, é muito grave essa questão dos jogos de azar. É muito grave essa questão desse jogo que está aí, né, em alta. Está aí em alta. E, infelizmente, são muitas as pessoas que estão entrando por esse caminho aí. Então, qual mandamento é ferido? Né? Na minha ótica, o mandamento de se trabalhar com honestidade e de não gastar, utilizar aquilo que você adquire com muito suor, muita dificuldade, de uma maneira tão vã, sabe, tão fútil como essa, né? Irmão Rodrigo, e as Então, pessoas que promovem esse tipo de jogo, meu irmão? O que implica pois para é, elas? Que tem aquelas pessoas que estão de fato procurando e aquelas pessoas que promovem. Ah, eu vou abrir um cassino, por exemplo. O que implica para elas, meu irmão? é uma questão que é o seguinte, o meio comercial, ele usa todo tipo de artifício, todo tipo de tática, de técnica para poder prender as pessoas e para poder lucrar em cima da desgraça do outro. Porque a desgraça do próximo, às vezes, é lucro para alguns. Eu acho o seguinte, que quem faz isso, as pessoas que criam estes jogos, têm uma alta responsabilidade e com certeza vão pagar diante do Eterno. Infelizmente, até os governos que promovem tais coisas e que dão, vamos dizer assim, aval, dão condições para tais coisas se proliferar, crescer, se multiplicar, até eles pagarão diante do Eterno por proporcionar à humanidade, para proporcionar à sociedade de uma forma geral, uma situação dessa que vai destruir lar, que vai destruir família, que vai acabar com a finança de muitas pessoas, que vai trazer problema para muitos casamentos, que vai deixar muitos filhos, às vezes, que estão necessitados, mais necessitados ainda. Então, a responsabilidade dessas pessoas é muito grande, né? É muito grande. E, infelizmente, é só o Eterno para cobrar de quem faz tal coisa, né? De quem faz tal coisa. Agora, cabe às pessoas dos dias de hoje enxergar isso, não entrar por esse caminho. Cabe aos pais alertar os seus filhos, alertar as pessoas que estão ao seu redor em relação a isso, que hoje nós estamos na era da tecnologia, hoje tem muita criança despreparada, muito adolescente despreparado, com o celular na mão, com o tablet na mão, diante do computador, e que pode entrar por esses caminhos e, às vezes, trazer complicações para a vida pessoal dele e também dos pais, que é o responsável por eles. Então, cabe uma conscientização a respeito
de tudo isso aí, né? E cabe uma reflexão também da parte de todos nós como sociedade, como cidadãos, em relação a quem a gente coloca no governo, né? Quem está apoiando essas coisas, cabe a gente observar, olhar com bastante atenção, né? E ver que quem está fazendo, quem está promovendo, de onde está saindo, para nas próximas, né, vamos dizer assim, oportunidades a gente repensar em quem a gente vai depositar confiança para trazer esse tipo de governo para a nossa sociedade, né? Maria Fábio, quem tá na Techuvá pode jogar na Mega Sena, por exemplo, que tá batendo acho que 100 milhões agora? Posso jogar no Tigrinho? Posso participar de jogatinas, de jogo de aposta? Posso chegar no bar e tirar uma aposta de sinuca, por exemplo, ou seja lá que tipo de for? Ou apostar no jockey? Quem tá na Techuvá pode fazer esse tipo de realização, Maré? Irmão, o Brasil, ele viveu um período de... A gente sabe que os grandes países, né, que tem cassinos, né, Estados Unidos, Las Vegas, Canadá, Mônaco, na França, né, Itália, você tem cassinos na China, por exemplo, Tailândia, na Ásia tem muitos cassinos também. Tudo isso desagrada ao Eterno, tá, irmãos? Todo e qualquer tipo de jogo, apostas, qualquer tipo de condição, se você faz algum tipo de aposta, eu sinto muito, mas você está errado. Que isso leva a uma condição de um vício terrível. Pessoas são viciadas em jogos, pessoas são viciadas em fazer apostas. O simples fato de você chegar e falar assim, quer apostar quanto que eu estou certo? Essa simples brincadeira, é uma brincadeira, né? Mas está errado. Então o Eterno, ele não apoia essas questões. E eu vou citar aqui também um tema de Mishlei, de Provérbios, porque muitas vezes aquilo que a gente fala, às vezes não é levado tanto em consideração. E às vezes até quando a gente menciona a questão bíblica, as pessoas acham também que é um grande exagero, porque aí, às vezes é uma interpretação nossa. O livro de Mishlei diz que, no capítulo 13, verso 11, Provérbios, a riqueza adquirida às pressas diminuirá, mas quem a ajunta aos poucos a aumentará. Então, o que está ligado dentro da questão de se fazer dinheiro facilmente? Está ligado à questão da ânsia da pessoa não esperar no tempo do Eterno aquilo que o Eterno pode fazer por ela. Nós sabemos que há vários judeus envolvidos na questão de organização dos jogos nos Estados Unidos, como há judeus envolvidos na questão do cinema, em indústrias lícitas, a gente sabe disso. E isso já vem desde os anos 20, dos anos 30. Fato. Querer esconder isso é usarmos hipocrisia. Nós não somos hipócritas. Nenhum de nós estamos aqui somos hipócritas, tá? Então a gente tem que colocar que tudo aquilo que é feito por esse grande mainstream, e os jogos entram nessa questão, as antigas loterias brasileiras, não vou falar os nomes aqui, eu falo loteria, que são os jogos de azar, todos eles que existem desde o Estado Novo no Brasil, os locais de aposta. Eu sou de uma época, por exemplo, que eu vi as casas de bingo voltarem no Brasil, lá nos anos, eu acho que isso foi no Brasil inteiro, início dos anos 90, onde os cassinos foram proibidos no Brasil, por exemplo, a não ser que houvesse lá em São Paulo, havia alguns cassinos clandestinos, então você só entrava, né, se a pessoa, a gente ficava sabendo, porque a polícia vira e mexe, saía nos programas de televisão, a polícia dava batidas nos cassinos e aí prendiam as pessoas que estavam nos cassinos irregulares. Tudo isso a gente sabe que movimenta crime, movimenta atos ilícitos, movimenta prostituição, movimenta drogas, uma série de coisas. Você estando ligado ou coligado a estas questões, pelo simples fato de você fazer um jogo, você está fomentando esse tipo de indústria. Mas as pessoas não se importam, porque o brasileiro, como é muito idólatra, ele vai dizer assim, vou fazer a minha fezinha, né? Todo mundo conhece essa expressão, né? Mas isso é algo que já está, inclusive, na coluna vertebral espiritual do brasileiro. Só que não é tanto só o brasileiro idólatra, ou o ateu, ou de repente o católico, que isso também envolve muitas questões
de sincretismo religioso, às vezes pode ser um irmão nosso, que não vê problema nenhum ele chegar e falar, olha, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, até rifa seria proibido, tá? Porque não deixa de ser uma questão, não deixa de ser uma questão de jogo. O sorteio já é diferente. Vamos lá. Então, o Ralph vai organizar uma live aqui, ele vai fazer um sorteio. Ó, nós vamos sortear um livro. Pronto, perfeito. Isso não é jogo. Isso não. A questão de sorteio não é. Aparentemente você está entregando, né? Exato. Você Isso não mesmo. não tá, o jogo pressupõe que vai ter alguém ganhando algo, né? Ganhando e perdendo, exatamente. Agora, a questão do sorteio, vamos dizer assim, você oferece uma questão para que a pessoa possa ser beneficiada, sem ela usar, como o Rodrigo colocou, sem ela usar o dinheiro dela de uma forma vã, sendo que a palavra nos diz, as escrituras nos dizem que o nosso dinheiro deve ser utilizado para o pão, ok? Significa para questões fundamentais da nossa vida. Claro que você comprar uma roupa, você fazer um investimento na sua casa, uma reforma na sua casa, também são questões importantes, são questões secundárias, mas são importantes também. Então você está fazendo um investimento. O que eu quero colocar é o seguinte, que esse bem tão precioso que o Eterno nos dá, que é o nosso salário, de nenhuma forma, só que vai ter gente que vai discordar, o que a gente pode fazer? Né? O que é impressionante, as pessoas às vezes não pensam, Moré. Desculpa, pode falar. Me perdoe, Moré. Às vezes as pessoas não pensam que, por exemplo, acho que tem um jogo por semana, se não me engano, na Mega Sena, né? Que tá dando uns 100 milhões agora, né? Uhum. E, sei lá, são 54 ganhadores por ano. Sim. Então, 54 vezes, vamos falar, tem mais de 100 anos isso aí? Uhum. Sei lá, 60 anos. Então, é um número muito pequeno para a quantidade de pessoas que jogam. Ou seja, as possibilidades de você ganhar é nulas. Então, exatamente. supondo que você ganharia, né? E fora que quando você faz isso, você tira a questão da fé, da força e da sua crença que o Pai que vai te suprir não é a questão do Salmo 23, o Senhor, meu pastor, ele não me faltará, ou nada me faltará. Claro. E aí, como é que vai entrar isso aí quando você joga, né? Praticamente é difícil, né? E fora que, quando você faz isso, você está financiando algo que você talvez não conheça. Exato. É igual a questão dos bicheiros do rio que acontece lá, ninguém vai falar sobre isso, né, Moré? Uhum. Situação muito mais difícil, enfim. É complicado, certo, Moré? Até essa ponte que você está colocando, a gente tem Hebreus 13:5, olha como é tão precioso aquilo que o Eterno nos dá com o suor do nosso rosto. A carta aos Hebreus, aos Judeus Messiânicos 13, verso 5, na Brit Hadashah, nos diz: mantenham a vida livre do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, pois ele mesmo disse: eu nunca os deixarei, nem os abandonarei. Então, o homem, ele trata de querer mais através dos seus próprios esforços, ilícitos, porque ele não confia no Eterno. Esse é o ponto. Então, isso, irmãos, isso agride a fé. Quando você vai lá e vai fazer a chamada fezinha, de volta novamente, Rodrigo, idolatria. Olha como a idolatria ela está arraigada na humanidade. Olha como a idolatria está arraigada no Brasil e as pessoas são idólatras. Olhem como os crentes evangélicos também são idólatras. São idólatras, sim. Porque muitos deles fazem apostas, a gente já soube disso, já soube. São envolvidos com jogos, com essas questões, quantos e quantos envolvidos com essa questão também das apostas, as chamadas bets. Olha o quanto que isso aumentou outra vez. E nosso meio? Será que não há pessoas também tendo esse tipo de atitude? Mas é óbvio que há, irmãos. É triste falar isso. Mas é óbvio que sim. Porque as pessoas pecam, elas são fracas. E Hasatan conhece a fraqueza das pessoas. Uma das principais, talvez uma das 5 principais fraquezas do ser humano é a questão financeira. Se ele pode tomar um atalho, algo mais curto, ele vai fazer. Então, que nós nos cuidemos para que a gente não caia nessas questões. Repito, isso também é idolatria. Você está substituindo a promessa que o Eterno te dá, lemos agora Hebreus 13:5, por algo mais fácil. Não é? Então você está substituindo o Eterno por pelo Deus do jogo do azar, que seria personificado na figura de, vamos falar o nome aqui, mas que seja eliminado, Mamon, pelas antigas escrituras, não é? Pela questão do Tanar.
Irmãos, é a mesma coisa, nós temos que colocar a nossa mente para funcionar e fazer as devidas comparações. O grande problema é que nesses finais de tempos, as pessoas estão relativizando tudo. E até aquilo que nós estamos colocando aqui agora, para muitas pessoas, pode infelizmente soar como um exagero. Muito bom. Rodrigo, quer fazer uma última consideração? Sim. A última consideração que eu faço sobre esse assunto é o seguinte: eu lembro das palavras de Shaul, é impossível esquecer delas em relação a isso. Quando ele diz assim, Shaul, Paulo, né? Para quem não sabe quem é esse personagem: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Exatamente. Tudo me é lícito, porém eu não me deixarei levar por nenhuma delas. Então, o domínio próprio nessas questões aí é muito importante. A pergunta que você fez dentro dessa questão para o Moré Fábio Pires é a seguinte: quem está na Techuvá pode fazer isso? Poder até pode, só que não convém. Né? Não Não que deve, eu né, diga assim, não deve, né, Rodrigo? pode fazer, ou que eu diga que eu concordo com o que faça. Não, eu vou mudar um pouco assim esse meu pode. O meu pode é o seguinte: existe a possibilidade, né? Agora, não convém, não convém, né? A pessoa que conhece a verdade, que está em Techuvá, tem possibilidade dela fazer isso? Tem. Ninguém vai pedir ela se ela quiser fazer, porém, não convém, né? É o que Shaul ensinou. Então, é um princípio, né, que a gente deve aprender para poder aplicar no dia a dia da gente, porque a sociedade ela assedia a gente com jogos, com vários tipos de propostas, né, que no fundo é uma armadilha muito grande. Então, o domínio próprio nessa área é muito grande. Tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Eu posso qualquer coisa, porém nem tudo aquilo que eu posso eu devo fazer. Muito bom, meu irmão. Estamos com uma live muito importante aqui, Teorias no Mundo, esse programa que começou na semana passada. Não deixe de ver também o capítulo que nós falamos sobre o Papa, falamos sobre outros assuntos que aconteceram na semana passada, com o Rabino Naftali e o Moré Fábio que está aqui hoje conosco, tá? Hoje nós estamos num programa muito cheio de informação, já falamos do bebê reborn, acabamos de falar do tigrinho, nós vamos falar agora da questão de fato ou opinião. Olha, Fábio, vai entrar muito na sua área, viu, que é o seu professor. 63%, segundo a OCDE, 63% dos jovens de até de 15 anos, eles não conseguem interpretar, não conseguem fazer diferença de fato ou opinião. E, segundo eles mesmos, a média global é de 53%. É um número enorme. Quando você não sabe diferenciar do fato de opinião, acaba que você, até na questão do julgamento da Torá, por exemplo, julgamento não no sentido de você julgar a Torá, mas você tentar entender o que está ali no texto, fica cada vez mais difícil. Moré, como essa geração, acho que é Millennium, essa geração agora qual que é? A Millennium, né? Ou é a Z? É a Z, né? Millennium é a gente, até 95, né? Exato, é Z, né? Não, o seu é o Baby Burn, né? Como é que é aquela geração antes? Baby Boomer. Baby Boomer, exatamente, né? Exato, E aí, como é que a gente, como vão resolver essa situação com a geração Z aí, que não estão sabendo diferenciar de fato opinião? E às vezes, quando você fala certas situações, acabam levando até pro pessoal. Eu costumo dizer um ponto, tá, irmãos? De que, mais uma vez, a gente não quer ser mal interpretado nas palavras, tá? Mas de que essa geração dessas pessoas que nasceram a partir de 1995, hoje tem seríssimos problemas cognitivos. O problema de cognição é problema de compreensão daquilo que é dito, daquilo que é lido, daquilo que é palestrado, daquilo que é exposto. E por que isso está acontecendo, irmãos? Porque muitas pessoas estão perdendo o senso crítico, isto é, elas não conseguem resgatar um texto. Você pega um texto bíblico, vamos pegar o nosso meio, depois eu passo para o meio secular. Resgata um texto bíblico. Muitas pessoas hoje, mais novas, não conseguem entender. Faça uma pequena interpretação desse texto, eles não conseguem fazer isso. Ou se fazem de uma maneira muito esparsa, uma maneira muito, muito fraca.
não consegue extrair detalhes, não consegue memorizar certas questões. E dentro da questão secular é a mesma coisa. Jovens profissionais que estão se formando hoje, por exemplo, em certas faculdades, universidades, estão tendo seríssimas deficiências, por exemplo, para poder tratar de certos assuntos dentro das próprias empresas. E isso causa problemas para as empresas. Agora, qual é o fator externo que está afetando, agora passando para um sentido mais amplo? Não é só a categoria dos jovens. Vocês acham que são só os jovens que estão com problemas de compreensão de texto, textual, por exemplo? Não é não, irmãos. A categoria dos mais velhos também está sendo afetada por isso, sabiam disso? Por quê? Porque eles estão afetando a cognição, isto é, a questão da concentração e da compreensão intelectual das pessoas, de tanto as pessoas estarem viciadas em redes sociais. Sabiam disso? Isso é grave. Isso já está afetando muitas pessoas. E isso gera aí algo que o Ralph colocou. As pessoas não conseguem fazer um senso de interpretação de um texto, às vezes de um diálogo que nós estamos tendo aqui, e elas levam para o lado pessoal. Quantas pessoas nós temos assim na Techuvá? Quantas pessoas despreparadas que nós temos na Techuvá? Essa é uma realidade, irmãos. Nós temos que falar sobre isso. A gente fala sobre isso nos nossos programas, porque as pessoas não entram nessa questão no coração, no core, como a gente fala, ou pegar na veia, ou falar de certas feridas. Coloca-se tudo por baixo dos panos, ou tudo por baixo a sujeira por baixo dos tapetes, vamos colocar assim. E não há um investimento para as pessoas. As lideranças querem as suas congregações cheias, mas não querem fazer as pessoas, por exemplo, irmãos, e é algo que a gente vem comentando aqui na CISI, inclusive, eles não querem que as pessoas, ou não se esforçam para que as pessoas sejam pessoas mais intelectuais, biblicamente falando, que tenham mais conhecimento, que possam questionar certas informações. Eu digo questionar não é afrontar, e isso é cômodo para as lideranças. Quanto mais pessoas que forem limitadas, melhor. Nós vivemos hoje uma crise. Você pode não concordar com o que eu estou falando, você pode achar que eu estou exagerando, só que os meus olhos eu vejo por um outro lado, de uma outra maneira. Nós temos pessoas com seríssimos problemas de interpretação de texto. Ora, a Bíblia não é a palavra do Criador? Não é aquilo que é a fonte da vida para nós? Como que as pessoas vão ter essa fonte da vida bem sólidas na existência delas? Como que elas vão conseguir entender aquilo que o Eterno quer passar para elas, se elas não conseguem entender, às vezes, um texto simples? Não está sendo feito um investimento, irmãos, na questão intelectual das pessoas. E eu coloco também, as lideranças têm culpa disso, têm responsabilidade. Você que é liderança está nos assistindo. Ano passado tivemos como uma liderança, o Rabino Naftali foi muito lúcido em muito do que ele colocou. Parabéns a ele, Deus parabéns inclusive a ele. Mas nós temos pessoas que estão falhando. E que é muito mais cômodo você ter uma pessoa limitada intelectualmente na sua congregação do que você investir que a pessoa e fazer com que a pessoa cresça. Irmãos, por mais morotes, por mais professores, por mais pessoas capacitadas, por mais roshim capacitados, por mais cursos para as pessoas. Só que, em primeiro lugar, elas precisam aprender o básico. As pessoas estão falando no básico. Tem gente que quer aprender, muitas das vezes, desculpa que eu vou falar, eu falo com todo respeito isso, irmãos. Há pessoas que querem aprender o hebraico, mas estão falhando na língua portuguesa. Repito, não são pessoas dessa última geração. São irmãos nossos, que não estão dando a devida atenção para um aprimoramento intelectual. E não estão tendo apoio para esse aprimoramento intelectual. Então, a situação ela é complicada, ela é difícil. O brasileiro hoje já foi colocado, olha só, tristeza isso, como é complicado a gente falar isso, parece piada, não é. O QI de um macaco é 83. Já fizeram pesquisas do brasileiro, já está um pouquinho abaixo de um QI de macaco. E agora? Como é que fica a situação? Será que eu estou exagerando? Você pode buscar essa informação na internet. Recente isso agora, informação de 2023, 2024. O que nós fazemos diante de uma situação dessa, irmãos? Você cruza os braços e acha que está tudo tranquilo? Vamos continuar uma situação onde então nós vamos ter pessoas
com seríssima deficiência intelectual. Só que nós estamos falando de religião, nós estamos falando de Teshuvá, nós estamos falando da grande gama do cristianismo e de irmãos que estão vindo agora para a questão judaica, onde o nível precisa ser ainda maior. A nossa responsabilidade com o nosso entendimento para entender Torá tem que ser maior. Agora não há mais justificativa. Olha, eu não guardei o Shabat, uma questão do Shabat porque eu não sabia. Pô, você sabia sim, porque o seu líder falou. Agora vamos mostrar o outro lado. Ah, mas eu não entendi. Opa, se você não entendeu, então está acontecendo algum tipo de problema. Ou você não está buscando entender como deve ser entendido. Você está gastando tempo nas redes sociais, assistindo muita televisão, fazendo e gastando o seu tempo com aquilo que não deve. E você lembre-se, prestará contas do seu tempo para o Criador. Ou está acontecendo alguma falha terrível, inclusive, no lugar onde você está. Não está havendo um investimento para que pessoas cresçam espiritualmente. Nós temos que investir em pessoas. Isso é um recado aqui que eu deixo para o judaísmo messiânico. Com essas minhas considerações, tá? Muito obrigado, Moré. É complicado, Moré. Todos nós temos que melhorar muito em vários assuntos. É importante que todos nós, que aqui, pelo menos essa geração até 95, né, Moré? Para dar uma fortalecida nessa geração nova, né? Ou seja, os antigos serem mais até sábios, ou seja, pacientes, mas na verdade muitos até da nossa geração não tá. Eu não sei o que aconteceu, Moré. Exato, os antigos deveriam assumir essa questão, só que o problema é que os antigos estão tendo problemas agora para ajudar os mais novos, e os mais novos não querem. O Rodrigo vai também falar bem dessa questão, né, da experiência que ele teve, obviamente, na questão pastoral, né, Rodrigo, lá no sistema religioso anterior que ele teve. Essa crise não é de agora, essa crise já é uma crise antiga, só que ela vinha dando o quê? Lampejos. Ligou o sinal, ó, ligou a luz amarela. Nós já passamos, irmãos, da luz vermelha, infelizmente, tá? Já passo pro senhor, viu, Rodrigo? Sim, irmão Ralph. Eu concordo plenamente com o Moré Fábio Pires em relação ao fator, né, de que está desencadeando isso aí. Infelizmente, eu concordo que realmente são as redes sociais, o excesso de tela, conforme está dizendo aí muitos psicólogos, muitos médicos, nos dias de hoje, né? Eu me lembro que quando criança era apresentado para a gente de uma forma assim muito farta dentro das escolas a questão da redação. Exato. Infelizmente, hoje, é coisa que as crianças e adolescentes dos dias de hoje nem sabem o que é uma redação. Naquela época, isso era muito exercitado, muito aplicado, era muito cobrado. Era uma matéria que a criança, o adolescente, ele tinha que se aplicar, mas com profundidade. Porque eu lembro que toda semana tinha duas redações na escola onde eu fui formado, onde eu aprendi, né, fui alfabetizado. E não era uma redaçãozinha de 5 linhas, não, era coisa, sabe? Era uma produção de texto mesmo, algo grande. Então, isso hoje também, às vezes, é um outro fator, né? É um outro fator. Eu tive também muita experiência com isso em relação à minha experiência no sistema religioso, porque eu era professor de teologia e também era professor de escola bíblica dominical. Então, eu sempre tive esse tipo de envolvimento. Pedi às pessoas para fazer uma análise do texto, conforme foi dito pelo Moré, elas não davam conta, elas não tinham condição de fazer uma análise. Quando fazia de uma forma muito rasa, muito superficial, e a gente olhava e enxergava, às vezes, tanta coisa, e a pessoa não enxergava praticamente nada em um texto onde você enxergava muita coisa. Então, é grave, é grave. Aplicativos de vídeo curto,
são os piores para poder fazer com que essa deficiência cognitiva ela venha se agravar, né? São aplicativos que apresentam uma informação de uma maneira muito rápida, que não leva a pessoa a pensar, que não leva a pessoa a refletir, raciocinar. Então, e com isso, as pessoas estão tendo essa dificuldade, né? E é muito triste. Eu até dei algumas risadas aqui quando o Moré Fábio falava sobre a questão do análise do QI do macaco para com a do brasileiro, né? É muito triste, gente. É muito triste saber disso, né? O pior que não é triste, não tem muito o que fazer, porque está nesse nível mesmo, é difícil. Todas as situações, é questão de novelas de muito tempo, infelizmente nossos pais se prostituíram assistindo televisão, assistindo carnaval, sei lá, tantas coisas que acontecem no mundo aí, e até transferiram a responsabilidade de ensinar os filhos para escola. E aí, quando você deixa seus filhos na mão de outras pessoas, infelizmente, é culpa sua, tudo que aconteceu, né? Infelizmente, não tem o que fazer. É dessa forma. O que aconteceu com seus filhos na escola, independente de se vai acontecer. Imagina, você deixa seu filho lá, daqui a pouco tá com uma orelhinha de... Eu já vi muitas crianças, inclusive, né? Orelhinha de coelho. Tem um tal do cabelo maluco agora tá tendo aí. Aí um monte de criança vai com todo tipo de situação. Parece um desfile de escola de samba dentro da escola. Parece até uma programação preditiva, sabe? É complicado. E começa devagarzinho. É bonitinho, né, Moré? Né, Moré? Não é, Mão Rodrigo? É bonitinho, não é nada não aconteceu nada, é só uma curtida, é só não sei o que, né? Começa assim, daqui a pouco distrai família, distrai filhos, o seu filho logo logo não te obedece mais, e enfim, é a vida como ela é, né, Moré Fábio? Infelizmente a gente está observando uma queda terrível, tá? Por isso que eu vou colocar aqui que eu sou partidário da questão do homeschooling para o ensino mais digno, principalmente para os nossos irmãos dentro da questão da chuva. Eu falo isso tranquilamente, irmãos. Ainda somos amparados pela questão da Constituição. Há pessoas que têm medo, têm receio. O homeschooling, ele é uma saída para essas questões. Então, pensem um pouco nesse ponto. Claro que não é o assunto aqui, mas o assunto ele está interligado. Então, a gente precisa trazer a questão do investimento no homeschooling. Por exemplo, você pode trabalhar a questão religiosa com seus filhos. Por que não? Dar aula de Torá, trabalhar essa questão, ter um profissional, um moré, às vezes um roxo que trabalhe mais com crianças, ou uma irmã, né, vamos dizer assim, uma morá que tem a questão e que pode trabalhar com mulheres e com crianças. Olha como o assunto ele é grave. Será que as pessoas estão fazendo isso? Depois eu peço para você, Ralf, meu querido irmão, faça um corte especial nessa parte que nós estamos falando, tanto eu quanto o Rodrigo, tá, para a gente, de repente, divulgar essa questão, porque tem muitos irmãos nossos que estão reféns da questão do sistema. O sistema ele é tenebroso. O sistema, os tentáculos, um dos tentáculos do sistema é a questão da educação. Como que nós podemos querer ensinar a Torá na nossa casa, para vocês que estão nos assistindo, e depois você envia o seu filho para uma escola do sistema? O que mais me preocupa, Moré, eu já falei com algumas pessoas, é o seguinte: nós somos tão dependentes do sistema dentro da, vamos falar assim, dentro das cidades, que você não consegue tomar água sem depender de comprar, você não consegue comer sem comprar, você não consegue fazer extremamente nada sem comprar. Se dá um PT aqui na situação das energias, 2 dias é The Walking Dead, 7 dias todo mundo virou maluco. As pessoas vão deixar, aí sim, com fome, vão se mostrar quem são. É extremamente complicado isso. E eu prezo muito para que todo mundo, inclusive lá na CISI, para você que não conhece, a CISI é a comunidade israelita Semente de Israel, você que está assistindo hoje vai conhecer depois, venha fazer parte da nossa comunidade. É que a gente precisa se juntar como família
para nos Claro. fortalecer. Claro. Precisamos de indivíduos fortes. O Moré acabou de falar nessa situação de muitas vezes as pessoas saem de uma prisão e vêm para Techuvá e entram em outra prisão. O que aquela pessoa disse que eu tenho que fazer assim assado, sabe? É complicado isso. A gente precisa de indivíduos fortes espiritualmente, forte cada um. Uma mulher extremamente forte, uma esposa extremamente forte, um marido extremamente forte. Um marido forte, isso mesmo, um Não, homem forte. não, assim, sabe, todas as situações, porque dessa forma nós vamos ter uma comunidade forte e nós podemos nos defender, sabe? As possibilidades são enormes de questões alimentícias. O nosso Moré Felipe lá na CISI, ele fez dois shabates consecutivos sobre as questões alimentares. Ele é muito entendido disso por causa de questões de ele já teve depressão, situações de questões alimentares, tantas enfermidades de alergia XY, né? Ele estudou muito sobre questões alimentares, então ele já era, antes de conhecer a questão de Levítico 11, ele já era extremamente chato, vamos dizer assim. Na verdade, é cuidadoso com a sua própria saúde, né? Com a saúde da sua família. O que deveríamos ser todos, não terceirizar isso para X ou Y ou B, né? Ele fez muito certo. E ele está usando isso muito bem agora. Eu convido para você até conhecer lá o trabalho que tem lá no Alimento de Verdade, ele sempre está escrevendo no Telegram lá, e o alimento de verdade tem pernas, né? Ele é adepto da questão carnívora, né? Até, inclusive, dando esse adendo, nessa última reunião agora, o irmão Alex Figueiredo, que é o tesoureiro lá na nossa comunidade, ele falou que a maioria dos alimentos, pepino, eu não sei se você sabia, mano, provavelmente sim. Esses alimentos que a gente está acostumado a comer no hortifruti, eles são todos manipulados. Não era assim, a cenoura não era assim, o pepino era pequenininho, assim. Quando ele me mostrou, Ralph, isso aqui é tudo manipulado, isso aqui é tudo criação humana, isso aqui não é criação do Criador. Não é. Aí tá tentando comer conforme os alimentos que o Criador permitiu, que é a questão de animais, enfim. A melancia, se vocês viram a melancia como é que era assim, parecia uma abóbora, só que dentro não tinha tanto questão de... Não tinha tanto... Aquela parte vermelha, vamos falar que eu não sei a expressão que se diz, como é que é? Aquela parte vermelha, você sabe? O adjetivo... Não, a carne da melancia, né? Vamos falar a carne da melancia. O abacate era pequenininho, aí... muita engenharia genética, eles começaram a fazer várias situações e acaba até sendo um anti-Torá, que você não pode se alimentar de questões híbridas, né, Moré? É complicado. Aí depois eu vi isso e falei assim, agora dá para entender o porquê estamos todos doentes de certa maneira, com tantas enfermidades. Enfim, é extremamente complicado. Aí, como eu havia falado, o Moré Felipe ele fez duas exposições sobre questões de alimentares, logo vai estar disponível para vocês irem em cortes, para vocês ver direto, mas vocês podem ir lá agora acho que foi as dois shabates do começo do ano do mês passado, né? E ele falou uma primeira ele falou sobre o Levítico 11, o que podia e o que não podia. Na segunda parte ele foi para questões de NSX, aquele alimento tipo isso, alimento com aroma X. Aí ele pega as NS e ele começa a mostrar, olha, tá vendo essa NS aqui? Aí ele abre o documento e fala, os NSS pode ter isso. Aí ele pega as questões dos aromatizantes. Olha, os aromatizantes X é dessas empresas aqui. Aí ele mostra algumas empresas que ele conhece e fala, e as empresas dizem como é que é feito aquele aroma. Aí você, Moré, se fica assustado. Você está comendo coisas terríveis, você não está percebendo. E pior, aí vem aquela questão que você acabou de falar, né? A gente está na sociedade, e a sociedade, quando disse que, há uns tempos atrás, as máscaras salvam vidas. Aí todo mundo fala, as máscaras salvam vidas, vamos todo mundo seguir a boiada, né, irmão Rodrigo? Né, irmão Moré? Vamos, todo mundo, aquela coisa toda. Aí, depois de muitos anos, agora 5 anos depois, aí acabou um monte de estudo aí, acho que no Canadá, até no Canadá tá tendo julgamentos, Estados Unidos, Europa, o pessoal levantando um monte de situações só que aqui no Brasil não acontece esse tipo de coisa, né? Tá acontecendo por baixo, tem muitos congressos dos médicos pela vida aí, tem vários médicos como o Dr. Zeballos, o Dr. Zimmermann, o Dr. Francisco Cardoso, enfim,
que eles começam a trazer essa questão dessa, não vou falar, eu não posso falar a palavra, né, que vai que o YouTube tá limitando ainda, apesar de ter mudado muitas as diretrizes, enfim. E aí, meu irmão, acaba que todos nós estamos juntos, abraçados com um monte de gente que não tá nem preocupado nenhum, sabe? Ele só quer, não quero, me deixa aqui, né? Me deixa aqui, né, Moré? Não mexe no que tá, a gente tá assim, vocês estão malucos demais. Homeschooling, vocês querem cuidar do filho de vocês? Não, vocês não podem cuidar do filho de vocês não, né, Moré? Vocês querem tomar atitude de cumprir mandamentos? Não, vocês são loucos, para com isso, vamos voltar pra normalidade aqui. É complicado, né, Moré? Infelizmente é isso que nós estamos vivendo. Nós temos que dar o nosso melhor, né? Nós temos que resistir contra isso. E resistir contra isso é sermos servos do Eterno. Perfeito. Muito obrigado, viu, Maré? Rodrigo, já peço para você, se você não curtiu ainda, deixe o seu comentário, sua curtida, deixe suas perguntas, suas indagações, que eu leio aqui para você no chat. Você que vai ver esse vídeo depois do ao vivo, deixe seu comentário também, a gente vai lá dar um oi, uma resposta e tudo mais. Não deixe de se inteirar, de interagir aqui, que é importante para o nosso trabalho. Daqui um dia a gente vai estar cada vez levando a Torá para mais pessoas, pegando notícias de uma forma diferente e trazendo para a luz da Torá, que isso faz mudança de vida, isso faz com que as pessoas mudem de direção, tá bom? E agora nós vamos falar um pouco, já falando de vários assuntos hoje, o programa Teorias no Mundo, todo domingo às 20h30, e agora nós vamos falar sobre essa questão que aconteceu durante a semana, nesse último mês aí, que todos tomamos nota de um pastor mirim, né? Não é profeta mirim, na verdade, não é nem questão de pastor mirim, que ele estava pregando aí, muitas pessoas adultas, mais uma vez, dando crédito a algumas palavras que meio que fica difícil de levar a sério, ele se dizendo, não sou pregador, sou profeta, e vem a questão de Moré Fábio, irmão Rodrigo, de falar em tese, supostamente línguas estranhas. Moré Fábio, é o Moré Fábio ou o irmão Rodrigo? Irmão Rodrigo agora, né? Irmão Rodrigo, quando alguém afirma que fala em nome de Deus e não fala, né? Quais são as implicações? Eu até mesmo falo que está falando em línguas estranhas, né? Que aí você vem para a questão do espírito, do Ruach HaKadosh, né? Foi aquilo que aconteceu naquele concílio, aí se fala a memória em Atos 15. Atos 15 não, é no Atos 2? A descida do Espírito Santo foi onde mesmo? Atos 2. Atos 2, né? Atos 2. Perfeito. Quais são implicações, meu irmão, quando a pessoa te diz que fala em nome de Deus e não fala, e até é blasfêmia contra o Ruach HaKadosh? Como é que fica essa questão do profeta, se ele estiver mentindo? Irmão Rodrigo? Olha, essa questão, ela é uma questão muito séria, com a qual eu nunca gostei de brincar. Eu fui pastor pentecostal. Vocês sabem que no meio pentecostal, isso aí é amplamente praticado. E essa questão de profecia, de língua estranha, de entregar profecia e tal, eu sempre fui muito temeroso, cauteloso com essa questão. Então, por quê? Porque eu conheço 2 textos da Sagrada Escritura que são advertências contra a falsa profecia e automaticamente também contra o falso profeta. Então, é muito sério. É muito sério. Sobre essa questão desse garoto, ele é um menino, e como todo menino precisa ser coordenado, precisa ser ensinado, instruído, educado. Então, eu fico olhando para essa questão e pensando e dizendo assim para mim mesmo, quem é mais infantil? Quem fala, quem prega, quem diz ser ou quem ouve? Eu não sei quem é mais infantil. Boa pergunta. Sabe? Porque que sentido tem eu, um homem de 46 anos, com a experiência que eu tenho, sentar para ouvir um menino de 14 anos pregar? Não tem sentido nenhum. Dando conselho para casal. Pois é, não tem fundamento. Então é uma infantilidade muito grande. Eu saí do meio
pentecostal, e eu posso dizer que qualquer movimento agrada aquele povo, qualquer oba-oba, qualquer novidade, qualquer gira-gira, roda-roda, agrada o povo pentecostal, e isso é fruto de uma ignorância muito grande em relação às Sagradas Escrituras. Por exemplo, Deuteronômio, capítulo 18, a partir do versículo 20 e 22, tem uma advertência muito séria, mas muito séria, contra falso profeta. Jeremias 23, 16 a 40, também tem uma advertência muito séria mesmo, contra falsas profecias e falsos profetas. Infelizmente, nós temos visto, nós conhecemos pela história, até ministérios que foram fundados por supostas profetisas, que marcaram datas de cumprimento de profecias e não cumpriu. Irmãos, conforme um irmão que prega na internet, que ensina o nome, o nome de Deus e o nome do Filho de Deus, Yahshua. Todo mundo conhece esse personagem aí. Marcou data para profecia, para retorno de Yeshua, coisa que nem o próprio Yeshua ousou falar, ele ousou falar e não cumpriu. Então é muito grave. Por quê? Porque estes textos da Sagrada Escritura vêm falar da punição do Eterno contra essas coisas. E a culpa é de quem? A culpa é dos pais, a culpa é da liderança, a culpa é de quem ouve e banca estes movimentos. Entendeu? Porque a partir de um momento que eu faço parte da membresia de um movimento, de um sistema, e eu colaboro, coopero com isso, ouvindo, incentivando, dando a minha colaboração, minha oferta, para se acontecer isso, eu estou colaborando para a propagação da falsa profecia e também do falso profeta. Então, diante das Escrituras, nós vemos o Eterno escolhendo homens para poder usar entre o seu povo, na exortação, no ensino, vamos dizer assim, na correção, na palavra corretiva, mas eles eram homens. O Eterno levantava e ainda levanta homens, e não meninos. Sempre os ministérios, o exercício dos serviços dos profetas começava com homens já maduros, e não com meninos. Nós temos algumas exceções, por exemplo, Samuel, e também fala de Jeremias, mas, queridos, não é bem assim. Conforme hoje a gente vê essa questão desse menino nos dias de hoje. Então, é muito grave, É muito grave, e tem algumas coisas aqui que eu pontuei. Por exemplo, quais são as características da falsa profecia? Olha, a falsa profecia, ela tem uma característica que pode ser identificada com o não cumprimento. Falou, não cumpriu, então é uma falsa profecia. Falou, disse, e não cumpriu, então é uma falsa profecia. Mensagem contraditória. A Bíblia, ela é uma profecia coesa, coerente, aonde tudo está interligado e tudo coopera para o cumprimento dela. Não há descumprimento entre as profecias bíblicas, entre os profetas bíblicos. Então, o não cumprimento das profecias é uma característica de falsa profecia, de uma falsa mensagem. A contradição
na mensagem é uma característica de falsas profecias, né? E motivos egoístas. A gente vê que, infelizmente, existe motivos egoístas entre tais profetas dos dias de hoje. Quais são esses motivos, né, egoístas? Poder, ganância pelo poder, ganância pelo dinheiro, né, pelas riquezas, e, vamos dizer assim, a busca por fama, por like, enfim. Então, existe muitos artistas de púlpitos, né? Artistas de púlpitos que se intitulam profetas, né? Eu não vou, de forma nenhuma, deixar de acreditar e dizer que creio, sim, nas profecias e nos dons. Eu acredito. Mas nem todo aquele que diz que é profeta, que tem o dom, que é usado, eu vou acreditar. Então, a questão deste garoto é uma questão em que a gente vê que ele aprendeu muito bem as técnicas de manipulação das massas, através da emoção, através da persuasão, através das articulações e vamos dizer assim, das simulações, porque eu vejo mais simulação do que realidade e verdade naquilo que ele faz. Né? Então, é os adultos que têm que corrigir isso. É o pai dele, é a mãe dele, em primeiro lugar, os líderes dele que têm que olhar isso, e tem que olhar para a Bíblia, gente. Tem que olhar para os parâmetros da Bíblia, porque é muito sério. Essa questão de profecia, essa questão de dons espirituais, é muito sério. Então, as advertências que estão aqui em Deuteronômio 18, 20 ao 22, Jeremias 23, 16 ao 40, precisa chegar na vida de toda pessoa que se intitula profeta. Ela precisa olhar para este parâmetro bíblico para ver se ela vai continuar com esse título ou não. Porque se ela for analisar com toda a profundidade, sinceridade, e ela perceber que não existe, às vezes, conexão com este texto, e ela for inteligente, ela vai parar. Ela vai frear e vai falar, peraí, O que pesa eu vou para dar esses... uma freada, vou parar, porque não estou enquadrando dentro dessas características aqui. E eu posso sofrer as penalidades, porque aqui está falando das penalidades. E é sério. O que pesa nesses textos aí, Rodrigo, é que além de você não poder falar em nome do Criador, se não for de fato, é que você também não pode falar em nome de outros deuses. E os dois, as duas, é, é, se você fizer uma das duas coisas, ou presumir soberbamente que fala em nome do Criador, ou que fala em nome de outros deuses, você vai morrer, cara. É difícil. Morrer. Imagine, A e pena é quando a você morte. começa A pena é a morte. e quando Então é você triste. começa a imitar em tese línguas estranhas, a gente sabe que ali é idiomas de fato, né? Não existe essa questão de língua dos anjos, né? Foi só uma questão que Paulo veio falar assim, ainda que eu falasse a língua dos anjos, mas você teria que conhecer a língua dos anjos para falar de fato, né? É complicado demais, é muito triste. E Moré Fábio, e É essa questão muito... de liderança, Moré Fábio? Jovem, entra na sua área agora mais uma vez do trabalho que o senhor desenvolve lá no canal Moré Fábio Pires, no YouTube, essa questão de liderança jovem, e quando é potencializada, que eu conheci, eu vi a entrevista lá, deu algumas entrevistas, e parece que ele tem um aval do pastor dele lá e tudo mais, até que, na verdade, ele que está enchendo a igreja, aparentemente, né? Como é que você vê essa questão de liderança jovem, líderes colocando jovens para ter esse tipo de responsabilidade, pessoas que acreditam em qualquer coisa? Acho que o Rodrigo tinha alguma consideração a fazer mais, Rodrigo. Você fica à vontade, meu irmão, viu? Não, Moré, não. Eu já falei aqui o suficiente. Depois, talvez eu falo mais alguma coisa.
diante de tudo que o Rodrigo falou, eu só vou fazer algumas partes para completar, tá? Porque ele falou com muita propriedade, né? Discorreu de maneira excelente, inclusive todas as características aí de uma pessoa que tem a responsabilidade, de um adulto que tem uma responsabilidade para se trabalhar na obra do Eterno, e não essa permissividade que o cristianismo está dando. Tudo isso, responsabilidade, é culpa, eu vou usar a palavra culpa, por inclusive permitirem que um menino de 14 anos de idade, parece que recentemente ele fez 15, um menino de 14 anos de idade possa ser prejudicado outra vez, na questão intelectual dele, na questão espiritual dele, por pessoas, na verdade, que tenham ou que estão trazendo, infelizmente, uma questão de excesso para um rapaz que, em primeiro lugar, não está formado na sua mente ainda, um rapaz que não sabe discernir, porque ele não tem experiência de vida. Nós estamos falando de indivíduos que não têm experiência de vida ainda. Uma criança, ele é uma criança ainda dentro da questão da faixa etária que a gente conhece, né, biologicamente falando. Ele é um adolescente. Ele está saindo da fase de criança, entrando na fase de adolescente, né, entrando aí, no caso, aos 13 anos de idade, biblicamente falando, vamos colocar assim, e sendo amparado e até instruído por outras pessoas, parece, pelo que eu vi, que a gente verificou, a mãe dele instruía, queria muito que ele fosse um menino usado pelo Eterno, né, dentro da questão pentecostal. A gente sabe disso. Nós dois, tanto o Rodrigo quanto eu, viemos do meio pentecostal, tá, irmãos? A gente acompanhou muita coisa, tá? Então a gente sabe como que funciona a questão do pentecostalismo. Tudo que está na questão pentecostal lá no cristianismo está errado? Não. Não. Tem gente séria lá dentro da questão pentecostal? Não estou falando da questão neopentecostal. Eu falo da questão pentecostal. Pentecoste, que agora é Shavuot, Pentecoste, que significa no grego 50º dia, nós vamos celebrar Shavuot logo, logo. Irmãos, eu creio na questão do dom de línguas, ok? De uma maneira séria, feita da maneira correta, não qualquer tipo de balbuciação, né? Não qualquer tipo de falácia que é feita porque a pessoa quer se mostrar, ela quer se exibir num efeito artificial. Isso não existe. Tá? O que aconteceu lá em Atos dos Emissários, né, Masei Shilachim, foi algo produto da ação da Ruach HaKodesh perante aqueles homens, aqueles judeus que estavam lá, que vinham de vários pontos para se reunirem em Jerusalém, certo? Então, foi derramado a Ruach HaKodesh e eles falaram em outras línguas. Acontece isso hoje? Irmãos, as pessoas podem me criticar. Acontece sim, há fatos, há temas importantíssimos sobre esse assunto, mas quando é feito da maneira séria, quando uma pessoa tem real compromisso com o Eterno se comunica com a pessoa pode mudar e falar por uma língua diferente, ela pode falar um japonês, ela pode falar o alemão, ou uma língua que não é inteligível, isto é, que não se compreende, que uma outra pessoa, há casos assim, já vi casos assim, de uma outra, isso aconteceu comigo, inclusive, de pessoas entenderem de uma outra maneira. Mas, irmãos, tudo como é colocado dentro da Brit Hadashah, com ordem, com decência, dentro daquilo que o Espírito do Eterno promove para as pessoas. Para vocês terem uma ideia, eu acho que talvez ninguém tenha comentado essa parte, irmãos, a Ruach HaKodesh já é derramada no meio dos nossos irmãos judeus normativos. Sabiam disso? Isso em Israel. Eu já ouvi relatos de judeus falando isso. E eles falam uma questão linguística que eles não entendem. Por quê? Porque a Ruach HaKodesh também está presente. Isso vai da pessoa que busca. Não o que aconteceu com esse menino. Irmãos, podem estar destruindo a vida desse menino. E vamos colocar, já terminando agora, porque o Rodrigo falou bastante e com muito embasamento, a gente está só completando alguns pontos. Tá? No fundo, irmãos, ele é uma criança, ele não tem culpa. Ok? Não estou isentando ele não, tá? Porque é um menino muito esperto. Oi, muito bem. Aparentemente é desde 3 anos, viu, Moré? Tem ele pequenininho pregando assim. Eu vi vídeos dele, exato. Vídeos dele, semana retrasada, com essas questões, a gente vai estudando, a gente acompanha tudo, né, basicamente, a gente vai acompanhando, a gente vai verificando os fatos, os relatos, né, em várias áreas,
Irmãos, a gente não está aqui para fazer senso de julgamento e colocar o menino, como se fala aí no mundo secular, para baixo de cachorro. Não é nossa função fazer isso. Que esse menino se arrependa e que as pessoas também que estejam por trás dele também se arrependam, porque senão ele pode, até que o Eterno nos livre, ele pode se desviar. Não é verdade? Claro que sim. Porque o ataque nas redes sociais é tão grande, o bombardeio é tão gigantesco que ele não tem estrutura psicológica, mental. Aí entra também a questão cognitiva para compreender esses ataques, para as pessoas não têm dó e nem piedade. Principalmente o chamado famoso, chamado meio gospel. Então, se houver lá pastores, você pode ajudá-lo. Já retiraram ele do meio, né? Já colocaram ele do lado. Isso até vem em outra abordagem que eu Certo, ia até certo. trazer, que é a questão, por exemplo, essa parte da forma que foi, eu não gostei. Da questão da justiça, acho que a questão do conselho tutelar para tirar ele disso, isso é perigoso. Claro. Por mais que nós não concordamos dessa forma, quando você usa o Estado para meio que tolher qualquer tipo de liberdade, nós que sofremos isso. Hoje é isso. Amanhã o que mais? Amanhã daqui um dia tá calando a nossa live aqui, como já aconteceu. É perigoso. Muitas pessoas, Existe algo por detrás disso, sei lá. tentou, né? Mas existe algo por detrás disso, tá, irmãos? Tudo isso são os grandes tentáculos do sistema. Tá? Eu Vamos vou produzir o problema e produzir o antídoto, né? Vamos criar um factoide e vamos Isso. calar. Exatamente, o factório foi criado, também se atrai a atenção das pessoas, né? Muito também pelo início do evento de hoje, se falar sobre a questão dos reborns, né? Mas esse menino, ele precisa ser o quê? Instruído, educado, né? Esse menino precisa estudar, o lugar dele é para estudar. O Rodrigo falou, não é passar aconselhamento. Ele não tem condições para passar aconselhamento nem bíblico, nem aconselhamento marital, nem aconselhamento social, infelizmente, não é o papel dele, e jogaram esse menino, lamentavelmente, na famosa cova de leões. Me permita, irmão Ralph, Por a favor, irmão. última consideração sobre o assunto que Por eu favor, quero meu irmão. Por fazer é o favor. seguinte: a gente já viu essa história acontecendo no meio pentecostal várias vezes. Eu acompanhei muito de perto aquele congresso famoso lá, Santa Catarina, né? Os Gideões Missionários da Última Hora. Lá tinha um menino na época, um garotinho de 7, 8 anos de idade, que cantava, mas de uma maneira maravilhosa. E aí foram trabalhando com o menino, promoveram o menino virou um cantor gospel, né? É o J.A. Então, olha o que deu, né? Olha o que deu. Todo mundo conhece. E eu lembro que na época, um pastor que é psicólogo falou que eles não estavam fazendo bem. Porque menino tem que soltar pipa, jogar bola, brincar de videogame com limites, brincar com o seu videogame, sabe? Estudar, aprender coisas de criança, de menino, e que aquilo era perigoso para ele. Tempos depois, a gente viu o que aconteceu e no que deu. Então, meus queridos, não é um ataque contra ele, mas assim, é uma fala que a gente vê, porque a gente está de cá, e a gente não quer que aconteça com ele. O que o Moré Fábio falou aí sobre a questão de ser perigoso para ele não tem estrutura, e ele se desviar, ele se perverter é muito grande. Ele não tem estrutura para isso, né? Então, quem está por detrás tem que enxergar isso, precisa enxergar isso. Só essas considerações. Muito obrigado, viu, meu Rodrigo? Então, gente, esse foi nosso trabalho aqui. Quero que você conheça as redes sociais dos nossos irmãos aqui, tá? Conheça lá o trabalho do irmão Rodrigo, tá aqui na tela para vocês verem, tá? O canal dele tem vários estudos bem densos. Tenho certeza que vocês vão crescer muito espiritualmente, tá? Deixa eu mudar aqui agora enquanto isso, que eu tô bem de longe aqui.
tá lá em cima. Nosso Moré Fábio também. Conheço o trabalho todos os dias. Que hora está sendo a live, Moré Fábio? Todos os dias? Os nossos horários estão um pouquinho complicados ainda, mas você pode acompanhar os nossos trabalhos de segundas a quintas-feiras, às 9 da manhã, ou no horário alternativo das 22h15. Segundas, quintas-feiras, no canal Moré Fábio Pires. Nós temos também o Centro de Estudos Deir Zahav, nós temos vários vídeos lá, tá? Sobre questão da Torá, estudos específicos, ética judaica, que é muito pouco comentado também no nosso meio. Estamos também lá no Instagram, canal @fabio73book, já está repaginado. O próprio Centro de Estudos Deir Zahav, @CEET Deir Zahav, repaginado já. Estamos presentes também no Centro de Estudos Deir Zahav no Telegram e também o canal Moré Fábio Pires no Telegram. Então estamos presentes no Instagram, YouTube e Telegram. Muito obrigado, Moré. E aqui também, para vocês verem, tem o canal lá da CISI, tá? Tem vários assuntos aqui que eu vou mostrar para vocês. Aproveitar aqui e chegar um pouco mais próximo. Aqui é o canal da nossa comunidade. Faça parte de uma comunidade. Nós aqui estamos buscando reunir pessoas com o propósito de virar família de fato, sabe? Aqui tem nossas lives. Clica aqui na playlist, tem vários assuntos aqui. Para aprender mandamento, tem aqui. Logo, a gente vai ter um monte para soltar ainda. Mas tem vários mandamentos aqui para vocês verem que nosso Moré Fib vai sempre estar colocando. Inclusive aqui tem a Vodazará, que é questão de idolatria. Deixa eu olhar aqui que o mouse está um pouco ruim. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Tem a questão da mulheres sábias. Tem vários vídeos aqui de várias irmãs falando sobre vários assuntos referente à mulher. Para você aprender com as irmãs que está um pouco mais tempo de Techuvá. Tem primeiros passos aqui também. Inclusive tem uma foto do Moré aqui. Pregações e exaltação. O Moré sempre está trazendo estudos maravilhosos para a gente. Tem esse aqui que é uma playlist muito importante para vocês conhecerem. Que é uma playlist que eu fiz com o Moré Felipe. A gente pegou as 10 palavras e trouxemos de uma forma que fica fácil de você entender, tá? Numa linguagem bem acessível e prático. A ideia desse trabalho, por exemplo, que nós estamos fazendo hoje aqui, é que as pessoas vejam notícias, ao mesmo tempo que elas verem essa notícia, ela pode aplicar na vida. Que muitas das vezes é Torá. Vamos aprender Torá. Aí, Moré Fábio, as pessoas não sabem me dizer 6 mandamentos de colheita. Não sabe, por exemplo, recitar esse mandamento que o irmão Rodrigo falou aí, que é 18:20 lá de Deuteronômio, que é aquele profeta que presumir soberbamente, que diz algo em meu nome e não diz, ou que fala entre o nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E aí continua dando uma intenção. E aqui tem essa playlist aqui com vários vídeos sobre a questão dos 10 mandamentos. Vejam, gente, tá muito importante, tá? Tá muito bom de ver. É só colocar na playlist, na série As 10 Palavras. Ele está fazendo uma série agora, todo o Shabá agora, sobre aqueles mandamentos que faz com que você não entre no céu, tá? Aqueles listas que está lá em Gálatas, que está em Coríntios, se não me falha a memória, em Apocalipse. Enfim, tem vários assuntos aqui. E não deixe de você assistir. Tem um tema específico para você saber o que é pecado, o que não é. Você saber aqui um pouquinho mais como a CISI começou. Então, tem vários assuntos aqui para vocês aprenderem, visitarem. Tem muito assunto. Temos material, né, Moré Fábio? Antes, quando o senhor começou lá atrás, uns 14 anos atrás, não era assim, né, Moré Fábio? Era mais difícil, né? Era bem mais difícil. A gente começou aqui no YouTube em fevereiro de 2012, o primeiro programa que a gente fez. Eu era um mero espectador em meio a irmãos que já faziam Techuvá bem antes de mim. Eu fiquei na moderação justamente para aprender com os irmãos, porque eu tinha acabado de voltar, né, de retornar à obra do Eterno, eu estava meio que em estado de choque ainda, mas nosso canal está desde 2011, são mais de 670 vídeos que nós temos. Não é muito não, tá, irmãos? Tem canais que tem muito mais, mas a gente tenta fazer assim o máximo que a gente pode para dignificar o nome do Eterno, sempre. O centro é o Eterno, não somos nós, tá? Amém, meu irmão. E, irmão, tá gostando da CISI? É um lugar que o senhor recomendaria para as pessoas conhecerem, fazerem parte? Eu gosto dessas perguntas do Ralph, eu gosto mesmo. A CISI é um local muito agradável, né? É uma pena que eu não consigo participar tanto de lá, porque também a gente cuida do Centro de Estudos da RAV, né, com os irmãos, mas a gente vai, aos pouquinhos, começar a participar mais. E a CISI fez um evento agora, recentemente, já oficializando, né,
o Ralph Vitorino como Roê, dentro da questão, vamos dizer assim, da questão pastoral, biblicamente mesmo falando, e colocando o Felipe Righetti também como Moré. A gente teve, tanto eu quanto o Rodrigo, a gente teve prazer, né, na segunda-feira passada, de participar com os irmãos. Foi uma grande bênção. Eu quero parabenizar os irmãos nesse sentido, sinal de que o trabalho está crescendo, e precisa crescer, tá, irmãos? Porque organização é uma questão, para nossas vidas, fundamental. A gente tem que ter organização na nossa vida secular, tem que ter organização na nossa vida religiosa. E uma congregação, né, no caso da CIS, precisa ter uma organização. O trabalho ele precisa dar fruto. Agora, os próximos passos são estabelecer aí os locais físicos, né, que é um dos objetivos que vocês têm, e esperamos que o Eterno venha abençoar a vida de vocês nesse sentido. Nós começamos com as reuniões em casas, né? Aqui já em São Paulo começou, não está tendo sempre. De fato, muda um pouquinho quando você vai para uma querrilá, uma sinagoga, vamos falar assim, né? Algo que é próprio só para aquilo, muda bastante a abordagem. Em breve nós vamos começar com essas reuniões também lá em BH, e assim que o Serafim mudar também lá para o Espírito Santo, vai ser muito bom. Tem chegando tantas pessoas maravilhosas no nosso meio que enfim, sabe, não tenho o que falar. A irmã, que estava aqui mesmo, a irmã, cadê? A irmã Iva, que é Tikva, o nome dela em hebraico. Nossa, que grata, como foi bom conhecê-la, sabe? Já tem um tempinho no Techuvá. É bom conhecer as pessoas e saber que quando as pessoas chegam lá na CISI, elas falam assim, nossa, é uma família mesmo, é diferente, é organizada, é bom de ver tudo isso, sabe? E é isso, gente. Faça parte de uma comunidade, conheça o nosso trabalho lá. Todos os links dos nossos irmãos e também o meu aqui também. Eu sempre falo todo mundo, mas não falo, olha, tá no Instagram, no chat aí, o meu Instagram, o Telegram, enfim. Aqui no YouTube, não deixe de se inscrever, você que tá vendo agora ou depois, tá? Todo esse trabalho é por amor, sabe? A comunidade de forma geral, e que a gente possa somar de certa forma na vida das pessoas, né? Que a gente possa contribuir de alguma forma nessa restauração do reino, né, Moré Fábio? É importante. Claro. O Rodrigo tá lá conosco também, o Moré Fábio também, tem mais pessoas chegando. É muito bom tudo isso, sabe? Saber que a gente está se fortalecendo como família, criando os vínculos familiares para que a gente possa empurrar uns aos outros, que a gente não deixe a família para trás, né? Família a gente não deixa para trás, né? Pelo menos não na Techuvá. Não deveria ser, né? É verdade. Não é, Moré? Mas enfim, gente, muito obrigado, viu, Moré Fábio. Considerações finais, Moré Fábio? Então, eu quero agradecer. Foi um ótimo programa que a gente fez. Foi um prazer, né, ter participado com o Rodrigo. O Rodrigo, que acrescentou, veio bem forte dentro da questão bíblica, né? E é bom a gente também ter essa condição, porque dentro desse trabalho, um apoia o argumento do outro, né? E mesmo que não houvesse concordância, a gente não está aqui para fazer um debate, a gente está aqui para expor certas questões, cada um mantendo as suas posições. Mas, Baruch Hashem, como nós falamos, bendito seja o Eterno, que a gente pôde colocar algumas informações importantes, mesmo para alerta, né, para alertar as pessoas quanto que está acontecendo e que nós temos que abrir os nossos olhos, irmãos, quanto que nós temos que nos policiar, nos controlar perante a todos, como eu já falei, usar uma mesma palavra, os tentáculos do sistema que infelizmente está abocanhando, né, está tragando muitas pessoas. Que a gente seja prudente, como o próprio Mashiach nos colocou, como Yeshua nos colocou, né? A prudência, ela vai realmente nos manter livres de muitos problemas, tá? Muito obrigado mais uma vez, e que, se o Eterno permitir, estaremos de volta no próximo domingo, a partir das 20h30, aqui no canal Ralph Vitorino. Muito obrigado, Moré. Irmão Rodrigo, sua vez, meu irmão. Por favor, considerações finais. Agradeço muito ao Eterno pela oportunidade de poder usar aqui dons que Ele concede a mim, para poder tentar, de alguma forma, levar outras pessoas a conhecer um pouquinho mais também, e como fazer esses comentários. Acho que caiu, ó. Rodrigo, sua conexão tá um pouco fraca. Agradeço demais ao irmão Ralph pela confiança e pelo convite.
E ainda é meu professor, né? E desde o início da minha Techuvá se posicionou do meu lado Tá travado. e me deu tantas instruções. Então, nós estamos juntos aqui hoje, falando dessas questões aí para várias pessoas. Para mim é um prazer, um privilégio muito grande. Que nós possamos, meus irmãos, segurar firmes nas mãos, né, uns dos outros, e que possamos ficar firmes neste caminho, que é estreito e apertado, esperar que as coisas melhorem. Nós sabemos que as coisas podem ficar, às vezes, até mesmo piores. Mas, com a nossa fé, com a nossa emuná, no eterno, perseverando, nós vamos conseguir vencer. Unidos, nós vamos conseguir vencer. Muito obrigado, viu, meu irmão Rodrigo? Deixa eu voltar aqui para minha Que o tela. eterno possa abençoar a vida de todos, no nome de Yeshua. Amém, meu irmão. Muito obrigado, tá? Deixa eu mudar aqui agora para mim. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, tá? Deixar aqui o irmão Rodrigo, os contatos dele estão aqui na descrição, também está no chat para você que está assistindo depois. Você pode clicar no chat ao vivo, você vai ver que é um dos primeiros links no canal dele. O Rodrigo também, ele é ofício de, acho que é pedreiro, mestre de obras. Você que está aí na região dele, procure ele também para ajudar. Você que é irmão nosso, está buscando, ajude, potencialize ainda mais nessa parte também. O Maré Fábio, ele é professor de idiomas, ele é poliglota, fala várias línguas, alemão, francês, espanhol, inglês, português. Esse eu vou buscar fazer, viu? Eu tô precisando, viu, Mané Fábio? Tem vários irmãos nossos também que prestam serviços lá na nossa comunidade. Tem a irmã Nádia, que ela é doula. Então você que está grávida, que está precisando de um acompanhamento na sua gravidez, me chama. Tem um link aqui, que é o link da CISI, que também é meu WhatsApp. Também a gente, por enquanto, está usando o meu praticamente, né? Você clica lá e você me pergunta, Ramon Ralph, minha esposa está grávida, eu estou grávida, eu estou precisando de auxílio. Me chama lá que eu vou te passar o contato da irmã Nádia, tá bom? Ela é irmã da nossa comunidade, ela presta esse serviço, também tem vários outros irmãos. Tem o irmão Alex Calori também, que você, sou empresário, quero abrir uma loja, precisa mexer na questão da iluminação. O nosso irmão Alex, ele trabalha com essa parte, ele faz todo esse processo de iluminação das lojas, então entre em contato conosco nesse sentido também, lá da CISI, tá? Tem nossa irmã Eide também, que ela faz sabonetes, ela também tem escova, pastas de dente sem flúor, tem a questão das escovas de dente com cerdas especiais, enfim, não me recordo agora, mas estou falando tudo aqui de cabeça. Que mais que tem da nossa comunidade que também tem trabalhos autônomos? Agora eu não estou lembrando mais. Tem nossa irmã Sara, que ela pode ajudar você com questão de aromaterapia e outros assuntos referentes à saúde, enfim. Não deixe de entrar em contato conosco. Também vou te pedir para, além de curtir, compartilhar, caso você, irmão Ralph, quero te ajudar de outra maneira também, quero te ajudar de forma financeira também, aqui tá embaixo tem meu Pix, você pode me ajudar também. Inclusive, nosso Maria Fábio também tem um Pix dele lá no canal dele, ajude também, muito importante, além de conhecer também como é que é o nome da sua livraria? Livraria Que do Chá. Isso, Livraria Que do Chá. Eu esqueci o nome, viu, Mané? Me perdoe, tá? Mas ajude, contribua com os irmãos de alguma forma, sabe? Ajude os outros, sabe? Na questão da Techuvá. Tem, por exemplo, o irmão Naftali lá na Baía de Peniel, se você está ouvindo do Ceará, ele começou a desenvolver um trabalho com frangos caché. Tá lá no link da Peniel, tem um arroba lá que você pode ajudar. É muito importante isso, tá bom? Enfim, gente, shalom, shalom para vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Como a gente fala na Bahia, né? Um cheiro para vocês, um cheiro no coração. Não, irmão? Não, irmão Rodrigo? Não sei se é da Bahia, mas lá a gente fala assim. Shalom para vocês, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Essa foi mais um pontinho, sabe? Desse trabalho que a gente faz aqui com tanto amor e carinho com vocês, tá bom? Shalom, shalom. Tchau, tchau.